8h30 em ponto desse 2 de julho de 2019, feriado na Bahia, aguardando aqui meus queridos amigos chegarem. É como professor na sala de aula, né? Esperando os alunos entrarem, sentarem nas cadeiras, se arrumarem, porque o tema de hoje, bem-vinda Laura, bem-vinda turma. O tema de hoje é sobre diferenciação entre depressão e ansiedade. Vamos convidando os amigos antes do jogo do Brasil, né? Brasil e Argentina, nas semifinais da Copa América. Se vocês ouvirem barulho de fundo aqui de fogos estourando, é a galera comemorando. Ingrid não podia ter faltado. Tudo bem, turma? Ana Cristina aqui, meu fã-clube fiel chegando. Carol Roncato, Nina, vamos. Dou aqueles 2 minutos iniciais para a gente começar a bater papo. E fiquem à vontade para perguntar. Vocês já perceberam que embaixo aí da tela tem uma interrogaçãozinha. Isso é vocês enviarem perguntas. Então, pode ir além. Olá, Priscila, tudo bem? Além isso aqui, exatamente. O Guilherme mandou a perguntinha aqui. Vou poder. Pronto. Oi. Se quiser mandar uma pergunta fixa, aí pode mandar nessa interrogação. Olá, Leide, tudo bem? Então, já dados os minutos iniciais aqui. Estranho que eu bote chamando na tela de vez em quando pra gente. Carol, acordadíssima, rindo para não chorar. Eu digo, mas daqui a pouco tem o jogo do Brasil. Vamos ver se a gente vai rir ou vai chorar. Então, desculpa a brincadeira, né? Você pode descontar aí um pouquinho, mas desse minuto inicial aqui, eu não sou muito torcedor do Brasil, assim, entusiasta, não. Sou meio cético nessas coisas de jogos, tudo. Boa noite, parabéns pelo vídeo de esquizofrenia, ficou ótimo, parabéns. Entrou um vídeo hoje dedicado às famílias de pacientes que têm um diagnóstico de esquizofrenia recente em entes queridos, principalmente filhos. Então é um vídeo mais instrutivo de como lidar com essas situações. O áudio tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Dá uma sinalização aqui para a gente dar início mesmo, efetivamente, à live de hoje. Então, vídeo de hoje no canal www.youtube.com/Dr. André Brasil, psiquiatra. Um vídeo sobre como lidar com o diagnóstico de esquizofrenia na família. Então, os vídeos são excelentes, obrigado. Passa regra, Ingrid, o áudio tá bom, então eu não consigo ouvir meu próprio áudio. Boa noite, turma. Na última semana da live, lembrando, pronto, já temos número legal aqui. Lembra que eu faço todo o programa aqui, a palavra secreta, que no final do programa vale um brinde para vocês. Um brinde de fidelidade, de assistir o vídeo toda semana. O brinde de hoje é a mesma coisa da semana passada, só que uma cozinha especial, uma cozinha diferente, azul. O de Ingrid está guardado, viu? Tem que falar contigo para te entregar. Então, vai valer hoje aqui, essas pessoas que estão assistindo aqui ao vídeo de hoje, eu vou dizer a palavra secreta e no final do vídeo, no final da live, eu vou perguntar, a primeira pessoa que responder a palavra secreta de hoje, ganha a garrafinha que eu mando entregar. Se não morar em Salvador, eu mando pelos Correios, tá bom? Ana, sua também está guardada, a sua garrafinha. A palavra secreta hoje é autoestima. Não vou repetir. Então, no final do vídeo eu pergunto qual é a palavra secreta. Pois bem, no YouTube tem alguns vídeos que falam muito sobre depressão, sobre ansiedade, as coisas separadas. E na última semana houve uma pergunta aqui, já no finalzinho da live, questionando qual a diferença entre depressão e ansiedade. Não daria para responder essa pergunta em 2, 3 minutos. Então eu resolvi dedicar a live de hoje para falar sobre a diferença entre uma e outra patologia. Todo mundo é ansioso. Vou partir dessa primeira frase. Todo mundo tem ansiedade. Não existe uma pessoa vigil, consciente, na face da Terra que não tenha algum grau de ansiedade. Aliás, a ansiedade é um elemento positivo na nossa vida, porque estar ansioso, eu vou diferenciar logo daqui a pouquinho sobre doença, mas estar ansioso é uma maneira de nos protegermos, é um mecanismo de defesa de nós seres racionais, seres inteligentes, de nos preservarmos de ambientes externos de ameaça. Ou a ansiedade nos prepara para
o mecanismo intrínseco, o mecanismo biológico diz assim, luta ou fuga. Quando você tem um obstáculo, um risco à sua frente, você tem duas opções, ou lutar ou fugir. Esse mecanismo, no ser humano, ele é consciente muitas vezes. Então você vai racionalizar sobre um fato e vai preparar seu corpo. Note que a sensação de ansiedade, ela acontece da mesma forma que o mecanismo intrínseco de todos os animais, os mamíferos, tem esse mecanismo de luta ou fuga. Mantendo esse sistema ativado, você está se protegendo. Por exemplo, se você tiver que pegar um elevador, você observa se o elevador parou no seu andar. Isso não é excesso de zelo, é proteção. Não é ansiedade, na verdade é um senso de proteção. Quando você vai sair de casa, verifica se realmente você esqueceu o gás ligado uma vez, acho que um cheiro de gás, então você vai verificar se está com cheiro de gás. Isso não é ritual ansioso, isso é proteção, isso é se repetir muitas vezes, claro que aí se transforma num ritual, é um ritual compulsivo. Porém, se você vai verificar, é uma questão de proteção. Então, somos ansiosos por essência. Essa é a sensação de que algo terrível vai nos acontecer, como se uma ameaça constante tivesse a nossa espreita, se tivéssemos sempre uma nuvem de ameaça na nossa cabeça, sai de um nível confortável, onde você consegue lidar com aquilo, consegue desfazer o pensamento ansioso, para depois desse tempo, você começar a agravar as questões da ansiedade e levar a nível de transtorno. E aí entra o transtorno de ansiedade. Então, até então, ansiedade normal, ansiedade de desempenho, ansiedade cotidiana, ansiedade esperada, mas se transforma numa ansiedade em forma de transtorno ou como uma doença, onde a pessoa não consegue, aliás, diferenciar uma ameaça concreta de uma ameaça imaginária, uma ameaça meramente sugerida pelo cérebro. Bem-vindo, está chegando aí. E a questão está para diferenciar sobre depressão. Primeira pergunta. Vou perguntar para vocês. Na verdade, vocês não estão me perguntando, eu vou perguntar para vocês. Pode acontecer uma pessoa estar deprimida e ansiosa ao mesmo tempo? O que é que vocês acham? Respondam sim ou não. Uma pessoa pode estar deprimida e ansiosa ao mesmo tempo? Brenda dizendo que sim. Alguém mais acha que a pessoa pode ter depressão e ao mesmo tempo ansiedade ou transtorno ansioso? Sim. Alguém vai responder aí, ou estão mais acanhados? Tá bom, vou antecipar logo, fazer o spoiler da resposta. Jeane, sim. Sim. Acho que sim, todo mundo está dizendo sim. Então, todo mundo acertou, viu? Dizendo que sim, porque pode sim. A depressão, ela é um estado diferente da ansiedade. A depressão altera o humor. O humor, vamos fazer uma comparação bem simples. É como se fosse um óculos. O óculos que você enxerga a constante da vida. A ansiedade e depressão andam de mãos dadas, assim. O transtorno do humor, depressão é um transtorno do humor, lembra que a ansiedade está no transtorno da ansiedade. O transtorno do humor é um modo de você enxergar o seu redor em termos da sua disposição e da sua motivação. É como se um óculos seu tivesse embaçado e você pudesse imaginar, com pensamentos do tipo: eu não presto, eu não sirvo para nada, eu sou um fracasso, eu quero morrer. Pensamentos de morte são muito frequentes, não digo suicídio, mas o pensamento letal. O que é? É melhor que eu tivesse morrido, Deus me levasse, uma frase que a gente ouve com frequência, do que continuar vivo e sofrendo. Porque a depressão, ela dói, dá um sofrimento. E a pergunta que todo mundo respondeu e acertou. Acontece ao mesmo tempo? Sim. Ana Cristina disse que depende. Sim, tem pacientes, mas é muito raro, viu, Ana? Um paciente com depressão não sofre de ansiedade aumentada. Pode não virar um transtorno em si, mas é muito frequente. É corriqueiro que um paciente deprimido ele tem elementos de ansiedade, porque quando ele se vê numa situação de um humor rebaixado, ou seja,
com perspectiva de vida embaçada em termos de o que vai acontecer no futuro, sem motivação, sem ânimo, sem prazer, porque a depressão ela traz também alguns elementos que a gente chama de anedonia, tem a ver com hedonos. Hedonos é prazer, tem um termo da Grécia Antiga que mostra, que demonstra onde a paciente nele não tem prazer. A pessoa sem prazer, sem estímulo, tanto faz, ela está sentada no melhor restaurante da cidade, assistindo o melhor filme de todos, o show da vida dela, de repente ela não tem prazer, então é um elemento que a gente leva ao diagnóstico de depressão. Lembrar que depressão não é a mera tristeza, você tem que ter pelo menos 4 semanas de tristeza constante. Amanda, bem-vinda Amanda. Milena, tem pessoas que quando estão muito ansiosas ficam congeladas num ataque de ansiedade, seja ele um ataque de pânico, ou uma ansiedade generalizada, ou toque, de pessoas que têm transtorno de estresse pós-traumático. Uma crise, ela pode deixar a pessoa sem ação. Igualzinho ao mecanismo biológico da reação de luta e fuga. Vamos pensar, um gato e um rato. Se o rato sai da toca e encontra o gato, ele sabe que ele, o rato, ele é a presa. E o gato é o predador. Qual a reação do rato? Ele tem 2 pensamentos automáticos, claro que o rato não pensa, mas ele vai ter que ter o instinto dele colocado à prova. Ele tem duas saídas. Ou ele luta com o gato, ou ele foge do gato. Então ele tem esses dois mecanismos. Mas já pensou se de repente o mecanismo de defesa do rato estiver com defeito, ou estiver alterado, e ele enxergar o gato e não souber identificar o que o gato é, ele ao invés nem de fugir, correr, ir embora, ou enfrentar o gato, ele vai congelar, ele vai ficar estático. Ele vai ficar num estágio onde ele não consegue racionalizar para que campo ele vai. Isso aí, o mecanismo é intrínseco e automático. A pessoa que tem transtorno de ansiedade, todas elas em algum momento já apresentou um pico de ansiedade, uma crise de ansiedade. São todos os pacientes. Uns mais intensos, outros menos intensos, uns mais recorrentes, outros menos recorrentes, porém todos enfrentam em algum estágio uma crise de ansiedade. E para quem vive a crise de ansiedade, talvez seja uma das piores sensações que a pessoa pode ter na vida. Porque é uma sensação de perda de controle que a pessoa não consegue nem descrever para uma outra. Mas eu sempre digo, gente, por mais terrível que seja, se acalme. É fácil dizer, André? Você está dizendo que para poder se acalmar é fácil? Tá, me dá aí uma receita mágica. Todos os lives eu digo, não existe fórmula mágica, não existe uma bandeja mágica de medicamentos que você apresente ao paciente. Eu tomei esse comprimido azul que você vai ficar curado. É um processo de aprendizagem frequente. E na depressão existe... Deixa eu passar a responder a pergunta aqui de Ingrid. Ingrid dizendo, doutor André, o transtorno de ansiedade pode ser considerado um sintoma da depressão ou início da depressão? Boa pergunta. As coisas se misturam muitas vezes, viu, Ingrid? Inclusive até para os próprios médicos, o diagnóstico de depressão, às vezes, ele é mais automático no raciocínio médico do que um transtorno ansioso, a não ser transtornos que geram ataques muito claros. Por exemplo, ataque de pânico, ele é mais evidente em termos de sintomas do que uma TAG, ansiedade generalizada, que pode ser confundido com quadro depressivo. Mas interessante é que essa live eu não discuto sobre medicação, mas cabe a ressalva aqui que o tratamento da ansiedade e da depressão passam por o uso de antidepressivo. Eu digo, não entendo, André, ansiedade com antidepressivo, o mecanismo de ação eles se parecem, então às vezes é muito confundido. Você pode ter um quadro ansioso de início confundindo com um quadro depressivo e vice-versa. Você pode ter as duas condições como você perguntou. Por exemplo, o seu sintoma pode ser inicial ou o sintoma intermediário. O mais importante é esclarecer sempre desde o início. Ana Cristina, o senhor é calmo por isso. Às vezes, viu, Ana? Você calmo de vez em quando, eu fico também posso ficar meio estressado de vez em quando. Eu não sou uma máquina de Mera em casa, olá, Milena, doutor André, todo mundo tem depressão e necessariamente ansiedade? Necessariamente não, mas é muito, muito, muito recorrente. Pessoas com transtornos depressivos
apresentarem quadros ansiosos. E também, talvez é menos frequente o paciente com transtorno de ansiedade apresentar quadro depressivo, claro. Precisa ter um quadro ansioso muito prolongado, um estágio muito mais alongado para apresentar o contrário. Mas o deprimido, ele tem, sim, na maioria das vezes, não vou dar uma estatística exata aqui, mas pelo menos 70% dos pacientes têm transtorno de ansiedade, por exemplo, um transtorno de uma insônia recorrente por causa de preocupações, o aumento de preocupação, o pessimismo faz com que o paciente fique mais apreensivo e essa apreensão ela surja como fato inicial. Mais perguntas nesse 2 de julho, para quem não é de Salvador, para quem não é da Bahia, 2 de julho é uma data histórica, a data da independência da Bahia, ocorrida no dia 2 de julho de 1823, quase um ano depois da independência do Brasil, proclamada lá nas margens do Rio Ipiranga por Dom Pedro I. Aqui na Bahia, uma batalha interessante que uma soldado chamada Maria Quitéria, que se vestia de homem para guerrear com os soldados na batalha que aconteceu aqui em Salvador. E a batalha de hoje, comemorada 2 de julho, é a batalha de Pirajá, um bairro aqui em Salvador, que é hoje um bairro em Salvador, o bairro de Pirajá, onde tem a pira, o fogo eterno lá, que simboliza a expulsão dos portugueses aqui do território baiano, que aconteceu depois de um levante também que veio da cidade de Cachoeira, a chamada República dos Guanais. Vamos mais perguntas, turma? Ou já estão todos apreensivos e ansiosos para assistir o jogo de hoje, Brasil versus Argentina? Tem uma pergunta lá. Então, acho que todo mundo quer preparar as pipocas e ficar preparando para assistir o jogo, para ver o que vai acontecer, se Messi vai atacar muito o Brasil ou se Cebolinha vai fazer o nosso jogo. Lembra da palavra inicial? Daqui a pouquinho. Convido vocês para, então, seguir o canal do YouTube, www.youtube.com/Dr. André Brasil Psiquiatra. Vai ter o vídeo de hoje é sobre esquizofrenia, de como as famílias lidam com o diagnóstico de esquizofrenia, e o vídeo da próxima quinta-feira eu fiz com uma paixão imensa, porque o vídeo ficou bem legal. Assim, quando eu termino o vídeo e digo assim, o vídeo ficou legal, é porque o perfeccionista aqui ultrapassou a dose de expectativa inicial, que é um vídeo sobre ansiedade antecipatória. É um vídeo que eu gostei muito do resultado. Então, quinta-feira, a partir das 10 da manhã, estará no ar. Na próxima semana eu também vou gravar novos vídeos. E convidem os amigos para também seguirem a página aqui no Instagram. Também o mesmo link daqui do Instagram está no Facebook também. Esse vídeo mais tarde eu vou postar no YouTube. Vai ficar disponível lá, vai ser a live 007, o nome é bem interessante, para ficar sempre disponível para quem quiser assistir. E preparem aí os dedos, porque a primeira pessoa que responder a palavra secreta de hoje vai ganhar o brinde anunciado no início. Lembrando que quem já ganhou não ganha novamente. Aguardando aqui a primeira pessoa que responder a palavra mágica de hoje para levar o brinde. Tá aqui o brindezinho. Quem chegou mais tarde aqui, coitadinho, vai ficar na vontade para a próxima semana assistir. Bota nas agendas dos celulares aí, toda terça-feira às 20h30, live com o Dr. André Brasil, com temas variados. Então, primeira pessoa para responder aqui, travou? Ninguém sabe, esqueceram a palavra? Não travou não. Meu Deus, ninguém lembra da palavra mágica no início, valendo aqui a garrafinha, desconectaram no período, não viram? Vou dar mais 5 segundos, ok? Contando. 5. 4. Desculpa, gente, desculpa. Minha esposa deu a pesca aqui. Desculpa, não subiu mesmo aqui, desculpa, gente. Mil perdões. A minha tinha feito uma pergunta aqui, do paciente de toque, deixa de tomar medicação. Vamos falar semana que vem sobre toque? Que tal, Aninha, semana que vem a gente conversar sobre o que é o toque? Depressão dupla também, o assunto direitinho. Tatiana, Ana Cristina, depressão tem cura. Zona Rural, Paulo Afonso, Amanda, doutor.
A pessoa, o senhor poderia mencionar características que possam identificar que a pessoa possui apenas TAG e não possui depressão? Uma boa pergunta, né? Apenas TAG e não possui... São sintomas tão imbricados. Existem inventários específicos hoje, por exemplo, o inventário de Beck, ele consegue diferenciar pontos específicos dos sintomas, porque muitos deles são semelhantes. Então, geralmente, a questão de perspectiva, de redução do nível de humor, do rebaixamento de humor, faz com que a pessoa tenha o diagnóstico de TAG mais claro, mais evidente, do que o diagnóstico de depressão. Como o tratamento dos dois são semelhantes, podemos tratar tanto sintomas depressivos quanto ansiosos ao mesmo tempo, mesmo que o paciente, por exemplo, não tenha queixas de sintomas de minusvalia, de redução de humor. Mas o TAG geralmente os sinais de alerta de ansiedade são mais proeminentes do que do TAG. Melhor em casa, existe depressão sazonal? Existe sim. Depressões. Eu tinha até um paciente antigamente aqui. Opa, Costa Rego. Costa Rego, obrigado por ter esperado. Primeira pessoa a ter respondido aqui. Viu? Costa Rego faz o seguinte. Muita gente aqui mandou. Você vai mandar para mim aqui pela aqui, a pessoa Costa Rego, primeira pessoa. Costa, faz o seguinte, manda aqui pro meu direct seu telefone de contato ou seu endereço para que eu possa mandar aqui a garrafinha para você, tá bom? Aí você manda direct seu nome completo, manda o endereço, seu contato de WhatsApp, que aí eu vou mandar para ti. Você também mandar o endereço logo, seria bem tranquilo que eu já mando para você nesse momento. Aninha, Cecília, vamos fazer um acordo? Semana próxima, daqui a uma semana. Nesse mesmo horário, às 20h30, a gente vai fazer uma live sobre toque, tá bom? Eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre doença da dúvida, e tem outros falando sobre toque, mas um que eu fiz há pouco tempo, tá bom, com essa regra. Então, desculpa, gente, eu não fiz a atualização aqui do feed de comentários, ficou parado aqui, eu achei que atualizava sozinho, eu tive que mexer aqui com a mão. E aí eu me perdi que você tinha mandado primeiro aqui, tá bom? Aí você viu que Costa Rica, você manda para mim, por favor, no direct a informação. Então, semana que vem marcado o tema toque, às 8h30 da noite, pontualmente. Pode botar na agenda do seu celular aqui, porque a Ingrid tem na agenda dela do celular, avisando às 8h30, sabe que eu entro pontualmente nesse horário, a não ser que possa acontecer algum problema técnico, mas Ingrid perguntando se poderia fazer uma live ou um vídeo sobre psicofobia. Tem um vídeo de psicofobia no YouTube já, viu, Ingrid? Pode pesquisar lá o vídeo, tem um vídeo falando sobre psicofobia, sim, já tem postado lá, entendeu? Vai até depois a gente fazer uma live mais adiante, mas eu tenho um vídeo lá. Eu resta me agradecer a todos a presença aqui dessa live de 53 minutos aqui, nessa véspera, desse feriado na Bahia. Quem é da Bahia aqui hoje perdeu um dia belíssimo de sol. E daqui a pouquinho o jogo do Brasil, que o Brasil tenha boa sorte, consiga ganhar, vencer da Argentina. E um desejo que eu sempre falo no final dos vídeos é que todos vocês tenham uma ótima semana, fiquem bem e aguardo todos vocês aqui na próxima terça-feira, 20h30, canal Dr. André Brasil Ribeiro, aqui no Instagram. O vídeo estará disponível daqui a pouquinho lá no YouTube, tá bom? Abraço a todos e fiquem com Deus e fiquem bem. Tchau.